100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Como você se sentiria sabendo que parte desse dinheiro pode ser a solução do seu maior problema hoje? Seus débitos de custeio, financiamento, investimentos e CPRs rurais. Animado? Esperançoso? Cético? Irritado? Pense na seguinte situação. Você abriu o extrato do banco essa semana e sentiu aquele aperto no peito. Não é o valor. O valor você já sabe. É a sensação de que, de repente, não tem mais saída. E de que, se tiver, ela vai passar por uma montanha de papel que você não faz ideia nem de onde pegar e muito menos como montar tudo isso junto. Eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Isso se você não acompanha aqui o nosso canal e as nossas redes sociais. Existe uma saída, mas se você acompanha, você já sabe que tem. Está escrita lá na MP, Medida Provisória 1376 e na Resolução 5.330 do Conselho Monetário Nacional. Quer saber sobre tudo isso? Veja aqui nos links dos vídeos, do primeiro ao terceiro. Você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando, o que precisa e como fazer. E você vai ver também que, apesar de bilionária, essas regras não são automáticas. Ela tem data para fechar. E guarda esse número, 12 de novembro de 2026. Depois disso, essa porta se fecha. E quem chegar no banco com uma pasta desorganizada não vai ter tempo de voltar e refazer. E se você viu os nossos vídeos, publicados nos dias 16, 22 e 24 de julho, já sabe que prometemos uma ferramenta que te aproxima desses créditos, desta saída, de abrir estas portas da esperança, talvez as portas da sua salvação. Se não viu, corre lá para ver e volta, que a hora é agora, o momento é agora. E a ferramenta está pronta e você pode tê-la aí na sua casa, onde você estiver nesse mundo inteiro. Exatos 16 dias depois da MP, de todas as incontáveis regras existentes, fizemos uma ferramenta espetacular para você, produtor e produtora rural do Brasil. Nos próximos 15, 20 minutos, eu vou te mostrar exatamente o que é exigido de você e como a ferramenta que a gente construiu para você não se perder no caminho, como ela pode te ajudar. E como ela vai te ajudar. Te garanto, sob a fé do meu grau de advogado e da credibilidade que nós temos com você. E eu vou começar pelo fim, porque eu respeito demais o seu tempo. Nosso produto se chama Raio-X da MP 1376 e da Resolução 5330. Simples assim. Raio-X serve para qualquer produtor e produtora rural que tenha débitos de safras e pecuária, qualquer tipo de pecuária. Disponível a partir de quando? Hoje, 31/7/2026. Se você está vendo esse vídeo hoje, ele já está disponível. Onde obter? No link da descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, basta clicar que você vai para a página que explica tudo. Mas qual é o preço? Aqui eu não posso falar. A plataforma não permite. E como somos cumpridores de regras, advogados que somos, nós a seguimos. Mas basta clicar, ir à página que está fácil. E pode ficar tranquilo que não é nem uma fração pequena de 100 bilhões de reais. Aliás, é menos que uma pizza no fim de semana, menos que o cinema e pipoca no shopping. E se você toma umas, porque é filho de Deus, como eu também sou, fica menos que a conta do sextou do boteco. Pode confiar, é verdade. Inclusive, acabamos de gravar a aula explicativa do produto, que vai junto com o Raio-X. Isso mesmo, tem uma aula comigo de menos de 1 hora que explica tudo. Faz o Raio-X junto com você. Ah, e o Pedrão Avelino está comigo aqui mostrando o que nós fizemos juntos. Como ficou? Vai vendo enquanto eu explico, ele vai te mostrando o passo a passo.
Então você já vai ver que é uma ferramenta intuitiva. Você faz clicando de qualquer dispositivo. Mas nós dissemos lá no produto, fazer com calma, no computador, com os documentos, em casa, é a melhor saída. Isso não é ficção, é realidade e já está valendo. Agora, se você ficar comigo, eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira, o que a norma realmente exige de você, e é bem mais do que você imagina. É difícil, foi difícil até para nós que somos especialistas, preparar tudo isso com tanta regra e tanta tecnologia embutida. A segunda, porque as listas de documentos que estão circulando por aí não resolvem o seu problema. E a terceira, o que exatamente você vai receber ao adquirir esse produto. E tem uma coisa no final que eu considero a parte mais útil de tudo. Um documento que você imprima na sua casa, assina e leva para o banco no mesmo dia. Segura essa, porque eu volto nela. Você imprime um documento e leva para o banco no mesmo dia para pegar aquilo que está faltando. Então, olha o tamanho real das exigências que nos motivaram a fazer isso aqui para você. Vamos ao que a norma exige. Eu vou ser específico, porque generalidade não ajuda ninguém e os vídeos que eu já fiz explicam tudo. Primeiro, não existe a minha dívida, existem operações de crédito. Cada contrato segue um caminho diferente dentro da lei. Custeio em dia tem regra, custeio atrasado tem outro, parcela de investimento tem outro, CPR tem outro, muito mais estreita, e ainda existe linha só para quem passar do limite que está lá de dinheiro disponível para cada uma das faixas. São 6 caminhos disponíveis. Se você entrar pelo caminho errado, o banco não te diz não. Ele te devolve uma exigência. E lá se foram 2, 3, 4 semanas e você batendo cabeça para cumprir essas exigências. Segundo, as datas. Guarda bem. 31 de dezembro de 2025, 1º de janeiro de 2024, 31 de maio de 2026, 14 de julho de 2026 e 14 de agosto de 2026. 5 datas. Cada uma prova uma situação diferente. E elas não valem para todas as operações. Cada rota usa a sua. Então deixa eu mostrar o tamanho da armadilha com um exemplo só. A operação que está em dia e foi prorrogada tem 2 datas diferentes dentro da mesma regra. Em 31 de maio havia prorrogação. Precisava ter tido a prorrogação. Mas a adimplência é exigida na data em que você contratar a nova linha. Uma data que ainda nem chegou. Se você conseguir, será a data de assinatura do novo contrato. E é aqui que o dado vira direito, como você está acostumado aqui com a gente. Porque quem estava atrasado em maio e regularizou depois não está fora. Está exatamente no perfil que a norma quis alcançar. E quantos produtores você acha que já desistiram achando que estavam fora? Terceiro, a prova da perda. 2 safras com queda de 30%. Ou 3 safras com queda de 40%. Se a causa for exclusivamente climática. Mas a resolução trata como ano civil, não ano safra. E se o seu laudo fala em safra 25, 26, 23, 24, 22, 21, ele não pode fechar nenhum dos 2 testes. E aí você pagou por um laudo que não serve. Mas pode ser retificado e nós mostramos como. E tem mais. O laudo precisa ligar a perda com cada operação, uma com uma. Perda genérica do produtor não sustenta rota nenhuma. Quarto, documentos. São 25 provas. Guarda bem, 25 provas. 16 delas são bloqueantes. Quer dizer, sem elas, o banco não consegue nem começar a analisar o seu pedido. E cada um vem de um lugar diferente. Cartório, INCRA, Receita Federal, Banco Central, agência do banco, seguradora, contador, profissional habilitado que assina o laudo, às vezes até do seu advogado. Tá vendo o tamanho disso e a complexidade, o tanto que você vai andar? E pode começar a bater cabeça com tanta coisa para fazer, além de cuidar da sua vida, da sua família e do seu negócio? Não é falta de vontade.
Aliás, para produtor brasileiro, produtora brasileira, nunca é falta de vontade, é falta de método. Por isso que uma lista de documentos não resolve. E aqui eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa, porque honestidade é o lema do nosso negócio. Depois que a MP saiu, começaram a circular listas de documentos, PDFs, planilhas, posts, carrossel, todo mundo querendo surfar essa onda, é legítimo, todo mundo sabe que tem muita gente, muito produtor que precisa, mas cada um faz da forma como acha que ajuda melhor. O que nós fizemos? Nós vamos te mostrar e estamos mostrando. Lista é melhor que nada, mas lista tem 3 problemas que ninguém te conta. O primeiro, lista é igual para todo mundo. Ela pede documento de CPR para quem não tem CPR. Pede papel de investimento para quem só tem custeio. Você gasta tempo com o que não é seu, não é customizado para você. Segundo, a lista diz o que falta, não te diz o que fazer. Está escrito lá, ficha gráfica, ótimo. Onde eu peço? Para quem? Como se escreve esse pedido? O que eu faço se o banco não entregar? Que banco que é? Onde é que eu faço isso? Consegue entender como isso dá um nó na cabeça, especialmente do produtor, da produtora que não estão acostumados com tanta parafernália de documento? O terceiro, e esse é o pior, lista não sabem a ordem das coisas. Tudo tem que ter uma ordem, quanto mais organizado, melhor. Tem documento que só faz sentido depois do outro. Você não fecha a conciliação do saldo antes de ter a ficha gráfica. Não fecha o nexo antes de ter o laudo. E as 2 memórias de renda. Quem faz fora de ordem faz 2 vezes. Retrabalho, 3 vezes, 4 vezes. Lista é um inventário. O que você precisa é de um método. Portanto, foi um método que nós construímos. E ele funciona sozinho no seu equipamento, aí aonde você estiver. Entendeu até aqui? Agora vamos ficar por dentro dos 4 movimentos que nós criamos aqui. Vou te mostrar por dentro enquanto o Pedro vai mostrando e você vai navegando no produto. E ficou lindo. Incrível. Temos orgulho, né, Pedro? Do que a gente conseguiu construir para você, ainda mais no preço que a gente está pondo no mercado. Você entra o produto, faz perguntas, tipo Sócrates, lá na Grécia Antiga, para descobrir como o mundo funcionava. Só perguntas que você consegue responder diferente de Sócrates, que perguntava coisas que muita gente não sabia responder. Ele não se pergunta se a sua operação se enquadra no inciso 1º do artigo 1º. É pergunta para produtor, não é para advogado. Ele pergunta, sua operação está em dia ou em atraso? Foi prorrogada até 31 de maio? Você responde o que sabe, o sistema faz o direito. Aliás, dado vira direito. Não é isso que você está acostumado aqui com a gente? Primeiro movimento, as suas operações. Uma linha por contrato. Conforme você responde, aparece um selo do lado. A rota daquela dívida com o artigo da lei. E aqui um alerta que pode valer o preço do produto sozinho. Se você tem parcela vencendo até 14 de agosto, o sistema acende um aviso, que fica lá em cima. O Pedro está te mostrando quantos dias faltam. Existe uma prorrogação de 30 dias que quase ninguém sabe que existe, e ela morre nesta data, de 14 de agosto. Segundo movimento, as perdas. Ano por ano, renda esperada, renda realizada. O sistema calcula o percentual na hora e te diz se você fechou o teste comum, o excepcional ou nenhum dos dois. E pede uma coisa que nenhuma lista pede. Qual operação foi atingida naquele ano? Isso é o nexo de causalidade, causa e efeito. Junta os dois. É exatamente o que a resolução exige do laudo que você tem que produzir. Terceiro movimento, e esse aqui é o que mais surpreende quem usa. Fiquei abismado quando funcionou. Quanto você pode pedir? O sistema soma suas operações, compara com o limite do seu porte. Porque o limite é seu e não do contrato. Ele é cumulativo no seu CPF e no seu CNPJ. E em uma ou mais operações, em um ou mais bancos. E aí ele te mostra uma coisa que quase todo mundo perde de vista. Se você passa do limite, o excedente não vai direto para a taxa negociada. Existe uma faixa no meio com taxa fixada na norma. Por exemplo, um Pronamp que nós fizemos aqui passa de 2 milhões, pode contratar mais 2 milhões com taxa dos demais produtores, que é 12%.
Só o que sobrar depois é que vai para cima para negociação livre com o credor. Isso é dinheiro e está escrito na lei desde 15 de julho, quando ela foi publicada. Quarto, o movimento que faltava. O sistema monta a lista das suas provas, só suas, conforme a sua rota. 25 itens, 5 grupos, você marca. Tenho, precisa atualizar, não tenho ou não sei buscar. E não sei buscar é uma resposta válida. Ela não te penaliza, ela vira orientação imediata. E no fim aparece o veredito, que não é aprovado nem reprovado. Isso quem decide é o banco, não você, nem eu, nem ninguém. É outra coisa. Não sente na cadeira ainda. E que cadeira é essa? Da mesa do gerente do teu banco, do teu credor. Quer dizer, com esse material, você ainda não deveria estar sentado na mesa do gerente. E aí você vai se preparar para chegar nesta hora. O que você leva na mão? Imediatamente ao acessar o produto. E agora eu volto naquilo que pedi para você segurar lá no início, porque o diagnóstico é metade do trabalho. Então você vai ter a fotografia, vai saber o que tem, o que não tem e o que está faltando. A outra metade é o que diz o que você faz com ele. O sistema transforma cada lacuna, cada falta, cada detalhe que não está preenchido em uma tarefa para você executar. Exatamente. Cada tarefa e onde e como fazer carrega 6 coisas. Por que ela importa, quem é o responsável, onde obter, do que ela depende, em que pasta arquivar e o passo a passo para conseguir. Não é obtenha a ficha gráfica, é separe o número do contrato e a agência, faça o pedido por escrito, guarde o protocolo, confira se a resposta cobre todas as datas e todos os valores. E aí você clica em um botão e o produto imprime um PDF que o Pedro vai mostrar para você como fica com todas as informações. Nesse PDF estão os prazos, o mapa das suas operações com a rota de cada uma, o teste de perdas ano a ano, quanto você pode pedir e a que taxa, o que já está pronto, o que ainda falta e o plano de ação inteiro. Tudo o que você tem que fazer para cumprir a regra e conseguir pedir essa linha de crédito. E vai vir mais uma coisa. Essa é a parte que eu considero a mais útil de todas. Um requerimento pronto, um para cada banco seu. Com os 10 pedidos que a resolução tornou testáveis. Coisa que você fatalmente não vai ter e tem que pedir para o teu credor. Ficha gráfica, que é onde vai dizer o que pagou, como pagou, as entradas e saídas de dinheiro do contrato. Declaração da modalidade, finalidade e fonte com registro no Sicor. Data do primeiro atraso. Situação em 31 de maio e em 14 de julho. O que foi pago, o que o Proagro cobriu, o que o seguro cobriu, se tiver. Se foi para dívida ativa, se está lá inscrito. As cadeias de recomposições, aquilo que já foi feito de mata-mata, de acerto, e as garantias dadas e vigentes. Você imprime, assina, protocola e guarda o comprovante. Se o banco não responder, guarda a recusa. A recusa formal também é prova. Se ele não te der nada, você prova que pediu e dá sequência. Inclusive pode pedir judicialmente. Você deixa de pedir o extrato, você passa a exigir por escrito o que a norma manda o banco te dar. Porque ele tem esses dados lá. Se ele não te dá, é porque ele não quer. Agora tem um detalhe que a gente tem que falar. É só um raio-x, ele vai te dar uma fotografia, ele vai te mostrar o que você tem, o que você não tem, o que você precisa fazer, para onde você vai, como conseguir, o passo a passo, que já é algo extremamente importante para fazer com que isso seja assertivo, rápido e certeiro. Agora, a assessoria é opcional e eu explico por quê. Uma última coisa, eu quero que fique bem claro. Tem caso que o checklist nenhum resolve. Tem execução em curso, tem protesto, muitos credores com garantia cruzada, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, cooperativa, operação estressada, CPR fora do recorte da lei. Tem muitos e muitos casos diferentes. Ali não é lugar de ferramenta, é lugar de advogado. O produto identifica isso sozinho e te avisa na tela. Se você quiser, na última etapa, tem o caminho para agendar uma consulta com o nosso escritório, que o Pedro está mostrando aqui.
é opcional, quem decide é você, a consulta é individual e paga. E ela não está embutida no preço do produto. Então isso fica muito claro. Porém, quando você chega até nós, caso escolha, nós já temos a tua resposta e já partimos dali para te orientar. Já cortou grande parte do caminho. E eu prefiro que você use a ferramenta, chegue preparado no banco e não precise de mim. Fiz isso para te ajudar. Nós fizemos isso para te ajudar. E a hora que você vir o preço que a gente está cobrando disso, você vai ter certeza que foi feito para te ajudar. Mas se precisar, você já sabe o caminho que o Pedro está mostrando aqui. E é só falar com a gente que o nosso time está preparado e muito feliz de te atender. Mas uma coisa você não pode tirar da sua cabeça, do seu radar, do seu monitoramento. A urgência é da norma e não minha. Portanto, é uma chamada que eu estou te fazendo. Uma chamada para a ação. Vamos ao que interessa. Raio-X da MP 1376 e resolução 5330. Disponível em 31/7/2026. Já está lá. Só acessar o link da descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você não consiga acessar a descrição, tiver qualquer tipo de problema, está no primeiro comentário. Não tem erro. Mas mesmo assim, se tiver algum problema, escreve raio-x aqui que o nosso time entra em contato com você de alguma forma. E eu quero que você entenda a única urgência que existe aqui, ela não é minha, é da norma. 12 de novembro de 2026. É a data que a contratação se encerra, pelo menos no texto que está valendo hoje. De hoje até lá você precisa pedir documento ao banco, esperar a resposta. Contratar um laudo, esperar o profissional ir a campo, e eu já trabalho com muita gente e os melhores já estão pedindo mais prazo, mais tempo, mais agilidade nos documentos, porque está chegando muita gente para eles e eu faço voto porque eles trabalham muito. Fechar a memória com o contador, montar o dossiê, protocolar, e isso não se faz em 2 semanas, nem em 3, nem em 4. Quem começar em outubro vai descobrir em novembro que faltava um documento e levava 30 dias para conseguir. O produtor não garante que o banco vai aprovar. Nada garante isso. E desconfie de quem disser o contrário. E o que ele faz é te levar até lá sabendo o que pedir. Este produto, este raio-x. Com o que falta identificado e com o pedido pronto para protocolar. Esse pedido pode garantir que mesmo até dia 12/11, se for algum problema do banco, você ter direito de exigir a assinatura do contrato. Então você começou esse vídeo com um extrato e um aperto no peito, que eu entendo e me coloco no seu lugar. Se sair dele com uma coisa só, que seja esta. Produtor olha a parcela, empresário rural olha a operação inteira. E empresa nenhuma espera a exigência chegar para descobrir o que deveria ter feito, produzido, agilizado. Então, eu quero te dizer, eu te espero lá do outro lado, o lado dos vencedores. Porque somos defensores do produtor e da produtora rural. Somos porta-vozes do agro brasileiro e fizemos uma ferramenta por você, para você, pelo nosso agronegócio, que é um gigante. Ficou maravilhosa, temos orgulho dela, nosso time todo, a velocidade com que a gente conseguiu construir isso, a qualidade do produto e o que ela entrega para que você possa buscar a sua cota nesses 100 bilhões de reais que o povo brasileiro colocou à disposição do agro brasileiro. Eu sou o Bruno Maso, nós somos a Racha Maso, te espero do outro lado, o lado dos vencedores, como eu disse. Fique com Deus. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, a gente dá um jeito de falar com você. Beleza? Eu te vejo no próximo. Um abraço.